Olá, eu sou Wagner Costa, psicólogo, e estou aqui para conversar com você sobre comportamento de manada, a psicologia das massas, ou o que alguns psicólogos chamam de conformidade social. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar nesse assunto? Você sabia que pode ser controlado pela multidão? Se não e quer saber mais, aguarde só um instante. Desde 1880, um médico francês chamado Durkheim usou a hipnose para demonstrar um fenômeno que ele cunhou o termo de sugestionabilidade. As pessoas podem ser colocadas num estado alterado de consciência e receberem sugestões. O hipnotizador consegue sugestionar a pessoa para que ela tenha comportamento, mesmo que não tenha a intenção de manifestar tal comportamento. Isso ficou perdido por aí até que Freud, já na década de 1900, né, no início do século de 1900, ele começou a falar sobre a psicanálise e falou sobre o inconsciente, sobre aqueles comportamentos que muitas vezes nós não sabemos de onde vêm, mas são comportamentos que tem uma origem e essa origem está dentro de nós. Freud trabalhou a questão do id, ego, superego, do consciente, do inconsciente e subconsciente. Freud citou um outro autor chamado Le Bon, que escreveu um livro sobre psicologia das massas, falando sobre o comportamento das pessoas. Antes disso, Nietzsche já havia cunhado o termo comportamento de manada, que seria aquela ideia de que as pessoas, quando estão num grupo, elas se assemelham a animais e seguem como se fosse uma manada de animais. Lembrem que os animais, por instinto de conservação, eles se agrupam, porque quando eles se agrupam, eles dão a impressão para o predador de que eles são maiores e mais fortes. Nietzsche usou essa comparação para dizer, olha, as pessoas, quando estão em grupo, têm comportamentos que muitas vezes ela mesma desconhece ou ela não seria capaz de fazer aquilo sozinha. Somente em 1935, o psicólogo Ash fez um trabalho demonstrando o quanto as pessoas se conformam no sentido de se adaptarem a um grupo. Ash, ele produziu uma experiência onde ele colocava as pessoas em grupo e ele combinava uma parte do grupo, que eram aliados ao experimentador, respondiam a determinada questão errada, só que todos respondiam em bloco de forma errada. E tinha um participante do grupo, que era a pessoa que estava sendo observada, que ela ficava olhando para os lados e ele fazia a pergunta para a primeira pessoa, para a segunda pessoa, para a terceira, para a quarta, todo mundo respondia errado. E esse erro era óbvio, porque o Ash, ele usava uns cartões, então ele mostrava um traço num cartão e ele pedia assim, esse traço é igual ou diferente a esses outros? E aí aqui ele colocava traços, um do mesmo tamanho e os outros tinha traço que tinha 30 centímetros a mais do que o original. Como todo mundo respondia errado, a pessoa se sentia constrangida para não ficar diferente do grupo, ela respondia com o grupo. E o curioso é que o Ash descobriu que em torno de 32 a 33% das pessoas sempre vão com o grupo. E ele descobriu que 75% das pessoas às vezes vão com o grupo. E ele percebeu que somente 25% mantém a sua individualidade. Esse número, gente, é muito expressivo, porque só 25% das pessoas são capazes de manter sua individualidade apesar do grupo. O que tem isso a ver conosco hoje? Isso explica um certo comportamento que está posto na nossa sociedade, que é a questão do uso da máscara. Às vezes você vai em um lugar, como ninguém está usando máscara, você se sente constrangido em fazer aquilo que você sabe que é certo. E aí você também entra na onda e vai junto com os outros. Isso não é bom para a nossa saúde. Quando nós comparamos essa ideia do comportamento social, do comportamento no grupo, e pensamos na pandemia, isso é extremamente perigoso para nós seres humanos. Por quê?
porque nós estamos correndo risco de morte. E morte de amigos, parentes e pessoas próximas. E lembre-se de uma coisa, a Covid-19, ela não é uma simples doença que dá e passa. Um dos grandes problemas que a ciência está identificando são os efeitos colaterais, as consequências, ou seja, as sequelas que a Covid-19 tem deixado. Se você quiser saber mais sobre isso, é só pesquisar. Cefaleia, tem pessoas que estão ficando com enxaqueca, dores de cabeça, tem pessoas que estão ficando com incontinência urinária, pessoas sentindo adormecimento de membro, pessoas sentindo lapsos de memória, pessoas com problema de coagulação de sangue. Então, tem muitas consequências. Logo, nós devemos evitar o contato com esse vírus, porque nós não sabemos se estamos no grupo dos 80% que não vão sentir nada, ou se estamos no grupo dos 15% que têm sintomas leves, ou se nós seremos aleatoriamente escolhidos para fazer parte do grupo dos 5% que vão precisar de internação hospitalar e de respirador. Logo, se justifica nós mantermos o distanciamento social, se justifica nós usarmos máscara. E aí, gente, quando se fala de distanciamento social, eu não estou dizendo que você deve ficar preso dentro de casa, mas que você deve evitar fazer aquilo que pode ser evitado. Se você tem que trabalhar, vá trabalhar, use sua máscara, lave suas mãos, mantenha a distância quanto possível. Agora, se você não está fazendo algo que é extremamente necessário, fique em casa. E aí vamos falar do Natal, porque neste Natal todo mundo está dizendo assim, mas vai ser só a festa do Natal. É na festa do Natal que nós podemos ter muitos problemas. Apesar de algumas pessoas sem cérebro andarem dizendo por aí que a nossa eleição municipal não gerou transmissão de Covid, olhe os gráficos. Vá ver a média de casos e a média de mortes que nós estamos vivendo agora, exatamente a contaminação que ocorreu durante as nossas eleições municipais. Gente, nós precisamos prestar atenção à nossa volta. Quantas pessoas conhecidas suas morreram? Não estou falando aqui de teorias conspiratórias, eu estou falando da realidade. Então é importante que você use sua máscara. E você sabia que existem máscaras mais eficientes que outras? São assuntos que a gente precisa discutir. Existe a melhor máscara, existe máscara mais ou menos, e existe máscara com uso objetivos e exclusivos, que nós até poderíamos dizer que ela não é adequada para nos proteger do coronavírus. Mas isso é um outro assunto. Faça aquilo que você tem que fazer. Não critique os outros, não fique julgando os outros. Olhe para você e faça dentro das suas possibilidades aquilo que você pode fazer. Você já viu exemplos que estão aí na mídia? Recentemente, a atriz de televisão que faleceu, que ela estava cumprindo a quarentena bem certinho, ela recebeu a visita de um parente e esse parente não sabia que estava contaminado e passou Covid para ela e ela veio a óbito. Então, muitas vezes, nós não sabemos quem está contaminado, não sabemos se nós podemos contaminar outras pessoas. Logo, é muito importante que tenhamos o cuidado com o outro. Nesse Natal é preciso muita fraternidade, muito carinho, muito cuidado com os outros e muito cuidado nas nossas festas. Porque se você puder ficar isolado, fique. Se você precisa participar de um grupo, participe, mas tenha todo o cuidado possível, porque o vírus ele não dorme, ele não acredita em Papai Noel, mas ele tem uma vantagem, que é muita gente não acreditando que o vírus existe, ou muita gente achando que isso é só uma doençazinha qualquer. Olhe à sua volta, veja as pessoas que morreram, veja as sequelas que estão ficando e se cuide, porque todos nós precisamos aprender agora, cuidar um dos outros. Pense nisso e pense agora.